deixou aí o material e eu complementei com algumas coisas que eu achei importantes. E aí nós vamos dar continuidade para hoje. Os nossos irmãos da férias, na praia, né? Da graça de Deus. Daqueles que nunca pensavam, né? Aqui na praia, tomando água do fogo, olhando pro mar. Isso é uma cena que eu quero ver também. Ainda mais uma pessoa, né? Uma pessoa, tá vendo? Como Deus é bom, né? É, sim. Graças a Deus. Bom, o Davi estava trabalhando aí com os irmãos, então na aula passada conosco, o tópico 2 da confissão de fé. Abram aí a confissão de fé, capítulo 17, da perseverança dos santos, e onde ele falou aí foi esse tópico 2. Vamos ler juntos esse tópico 2 para relembrarmos aquilo que a gente estava estudando. 1, 2, 3, já. Essa perseverança não depende do livre-arbítrio da parte dos santos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do amor gratuito inamutável de Deus Pai, sobre a eficácia do mérito e a intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, no juramento de Deus, da habitação de seu Espírito, da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorrem também a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos. Eu queria, irmão Jeová, que faça mais oração. Senhor Deus, nosso Pai, palavra, assistimos por isso, o Senhor nos ensinar, nos aprender a palavra, a nossas vidas, o Senhor remete os nossos corações, que nos Senhor continue a fazer essa obra de nós, nós cada dia mais cheios da tua palavra, nossa continente, igualmente cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Irmãos, então o Davi começou na aula passada a explicar cada um daqueles temas ali que são as fontes de onde nós tiramos a certeza da perseverança dos santos. Não se lembram disso? Ele falou da imutabilidade do decreto da eleição, lembra que ele falou do decreto? Decreto, plano de Deus, arquitetado ainda lá na eternidade. Ele falou do amor gratuito e inalterável de Deus Pai, chamando a atenção de que esse amor de Deus tem como alvo o seu Filho Jesus Cristo, e por Deus amar Jesus Cristo, Ele também ama aqueles que são eleitos e representados por Cristo. E falou sobre a eficácia do mérito da intercessão de Cristo, da união com Ele. Lembra que ele disse que Cristo intercede ao Pai, junto ao Pai, até hoje faz isso por nós, nós partiremos daí. Mas antes de nós retomarmos esses tópicos aí, eu queria fazer uma rápida revisão com os irmãos. Pode passar aí, por favor. Então vamos responder essas questõezinhas aí. Eu quero que os irmãos me ajudem para a gente poder revisar exatamente o que nós estamos estudando nesse tópico da confissão de fé. E eu queria perguntar aos irmãos, como podemos definir a perseverança dos santos? Na aula passada o mesmo Marcos definiu, não foi? Quem pode nos ajudar hoje? O que é a perseverança dos santos? Não briguem, de cada vez. Samuel? Perseverança eu entendo como um meio de graça por parte de Deus, que é um ato que Ele nos garante, que não depende de nós, mas que através do decreto Ele nos dá a certeza que chegaremos até agora. Muito bem. Eleitos. Os
Os irmãos concordam com esse conceito que o Samuel nos trouxe? Conceito muito bem afinado aí. Façam um aí, por favor. Muito parecido com o que o Samuel falou. Como podemos definir a perseverança dos santos? A perseverança dos santos é um ato da graça de Deus. Então vamos colocar algumas palavras-chave aqui. Primeiro, é um ato que flui da graça de Deus, pelo qual Ele preserva. Mais uma palavra-chave: preservação. O que é preservar? Manter. O que mais? Quando você faz lá você pega uma carne e faz uma carne de sol, o que você faz nela? Você passa o quê? Sal. Aí você salga ela. Depois você põe ela para secar no sol. Para que serve isso? Para conservar. Para que ela preserve as suas propriedades, as suas características. Porque do contrário, vai haver uma decomposição dessa carne e você vai perder. Preservar a mesma coisa. Salgar no sal, para que se preserve as mesmas características. Então, pelo qual Deus preserva os crentes e santos em Cristo Jesus em seu poder por meio da fé. A chave da perseverança dos santos é a manutenção da parte de Deus da nossa fé. Então não é um ato que surge do nada. Deus age através da nossa fé até o fim, para a salvação e glória, de forma que eles lutam o bom combate da fé e de forma que nunca possam cair na graça que uma vez receberam. Certo? Alguém parecido com o que o Senhor falou aí. E aí Davi trabalhou vários textos que provam que a perseverança dos santos é uma doutrina bíblica. Vamos relembrar rapidamente alguns desses textos aí. Eu vou pedir ao pastor Tiago em João 6, capítulo 36, versículo 37 ao 40. Vou pedir a Manúvel, Tiago em João 10, 26 ao 30. Irmão Anderson, Filipenses 1, 6. E Manquenha, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. João 6, 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu pergunto aos irmãos, a partir desse texto que foi lido, há alguma margem de dúvida a respeito da salvação daqueles que Cristo está dizendo aí, que salvou? Tem alguma margem de dúvida aí? Tem algum advérbio aí, aliás, algum pronome condicional aí? Algum se aí? Jesus fala alguma vez algum se? Se eles vierem, eu salvarei. Se eles permanecerem, eu os levarei até o fim. Tem alguma condição estabelecida aí, irmãos? Nos verbos ora lidos, a condição que Deus dá, que Cristo fala nesse versículo aí, é uma condição já conquistada, é ou não é? O que ele diz? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. É ou não é? E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas na frente ele fala assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Tem alguma condição estabelecida aí? Tem algum perigo de que se perca algum que o Pai deu a Cristo? Por conta da vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por acaso Cristo falou aí, se ele permanecer pela sua
suas próprias forças e méritos, eu ressuscitarei no último dia. É isso que está dizendo o texto? Não, isso está dizendo enfaticamente: eu o ressuscitarei no último dia. Aí a própria Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Cristo estaria aí dizendo uma mentira, uma inverdade? Se ele está dizendo que todo aquele que o Pai de Deus será ressuscitado no último dia, nós podemos ou não podemos crer nisso? Sim ou não? Sim. Eu falo. E também, esse Cristo também, quando a gente coloca esse Cristo em dúvida, não põe em dúvida o mérito de Cristo, e como se a gente interpretasse tivesse uma incompetência da parte dele de fazer o que ele devia fazer, que a Bíblia disse que a missão dele é cumprir a vontade do Pai. Então ele veio cumprir uma missão. Se a gente coloca em dúvida que ele não vai cumprir essa missão, há uma competência da parte de Cristo. A gente pode fazer isso em como a gente trazer essa dúvida nesse texto. Cristo veio com a competência do Pai e o mérito é dele. Então a gente chega no mérito de Cristo, se a gente falar que a salvação do salvo, a salvação dos crentes pode ser perdida. Muito bem, os irmãos entenderam aí a colocação de Tiago? Se Cristo falando isso, nós ainda cremos que podemos perder a salvação, nós estamos colocando em xeque a própria eficácia da obra de Cristo, não é isso? Se ele veio para salvar e ainda muitos se perdem por conta própria, então a salvação não estaria realmente garantida. João 10, 26 ao 30. Mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, eu lembro que quando começamos a estudar essas doutrinas lá atrás, ainda no primeiro, e a perseverança dos santos era uma que gerava muito polêmica, né? Porque eu lembro que eu dava aula na escola e aí se levantavam e falavam: mas o que você está dizendo é que uma vez salvo, salvo para sempre. Sempre surgia essa questão. E eu lembro que naquela época eu mesmo não tinha muita, vamos dizer assim, muita coragem de dizer isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. À medida que o tempo foi passando, que nós fomos lendo cada vez mais a Escritura e aprendendo, e pela iluminação do Espírito Santo, nós podemos dizer sim, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. Não há nada de errado com essa frase. Porque o mérito da salvação não está em mim ou em você, não está em nós, está em Cristo, repousa na mão de Cristo. Então quando alguém indagar, então você está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, pode dizer, ó, com certeza. Com certeza, sem temor, sem medo de errar, como diz a história. Uma vez salvos, salvos para sempre. Nós vamos ver no próximo tópico que aqueles que se desviam, aqueles que saem da igreja, da obra de Cristo, na verdade nunca foram. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, então, porque as pessoas vão argumentar e dizer: mas tem muita gente que entra na igreja e sai da igreja, se desvia, é desviado, não sei o quê. É isso? Irmãos, aqueles ali nunca foram enviados para poder serem desviados. Na verdade, nunca foram. Nós vamos ver esse aspecto daqui a pouco. E a Bíblia dizendo isso. Deus não é filho de homem para que se arrepende. Sim. Ele vai se arrepender de ter salvado fulano e tirar a salvação dele. É aquela história do livro da vida, né? O povo diz: ó, seu nome foi apagado do livro da vida. Aí depois escreve de novo. Aí depois apaga de novo. Sempre está quase rasgado, já vai dar um buraco lá no mundo. Porque se tira e põe toda hora. E aí nesse texto, É um argumento, eu acho que é o argumento mais que eles não compreendem é o seguinte: se eu estou perdido e Deus me salva, se os meus pecados me levam à perdição e Deus me salva, e se os meus pecados me fazem perder a salvação, melhor Deus me deixar perdido. E quem não perde? Melhor Deus deixar todo mundo perdido, porque ninguém vai se salvar se depender do livre-arbítrio humano.
No fim vai ser como Sodoma e Gomorra. Não vai sobrar um, vai sobrar só. Alexandre. Tem até o versículo, um dos versículos bases que eles usam para essa questão da perseverança, ou não perseverança, é esse de Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, ou persevere até o fim. Aí tem alguns que usam isso como, se eu fui fiel a vida toda, mas lá no finalzinho eu não fui fiel, aí eu perdi minha salvação. Mas será que estava salvo o tempo todo? É porque as pessoas veem a questão da vida cristã e da fidelidade a Deus como uma questão circunstancial. Ou seja, isso aqui, irmãos, circunstancial, ou seja, baseado nas circunstâncias. Ou seja, as pessoas acham que elas têm que fazer alguma coisa para ser salvas. Isso é teologia de obras, não sabem? Se eu preciso fazer algo para ser salvo, então significa que eu tenho que continuar fazendo algo para ser salvo até a hora da minha morte, porque senão eu vou perder a salvação. Isso é uma salvação circunstancial, baseada nas circunstâncias. Mas, irmãos, pensar dessa forma é uma contradição em si mesmo. Pelo que o pastor falou, a própria Bíblia diz que não há nenhum homem que não cometa pecado. Não é isso que Paulo vai dizer? Não há um justo, nenhum sequer, não sobrou um. Então, se a nossa salvação tivesse baseada nas circunstâncias, nos nossos méritos, no eu estar livre de pecado, ninguém se salvaria, 100% da humanidade se perderia. Entende isso? E aí, mais uma vez, em João 10, as palavras do próprio Cristo, quando ele diz assim, vós não credes, pois não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Irmãos, cabe algum questionamento nesse texto? Por isso está sendo enfático para dizer que aqueles que são deles o seguirão até a vida eterna. E nunca, olha só a força dessas palavras, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez eu vi alguém argumentando dessa forma: mas Jesus está dizendo aí que ninguém arrebatará um crente da mão dele, mas o próprio crente pode se retirar da mão de Cristo. É muita firula para interpretar esse texto dessa forma. Ninguém é ninguém, não é isso? Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem mesmo o próprio alvo do amor de Deus, a própria pessoa. Ninguém é ninguém, é absoluto, não é isso? Então, não existe, irmãos, de uma vez por todas, não existe essa questão de um salvo, de um eleito, de um verdadeiro cristão perder a sua salvação. E aí, no próximo tópico, nós vamos entender que isso não é motivo de orgulho, isso não é motivo para gerar pecado de forma alguma. Porque aí o argumento que sempre vem é: então eu vou pecar, se eu sou salvo, sou eleito e vou perseverar até o fim, então eu vou pecar e dar uma vazão a uma vida de pecado. Aí qual é o contra-argumento? Meu amigo, se você der vazão à sua vida de pecado, significa que você já não é eleito, já não é salvo. Entende isso? Então, aqueles que são verdadeiramente eleitos por Deus, eleitos com base no decreto da eleição que Deus estabeleceu desde a eternidade, têm a sua salvação garantida por meio do mérito de Cristo Jesus. Irmãos, essa doutrina é de uma beleza ímpar, é de uma beleza extrema. O que é, irmãos, que nos permite estarmos aqui hoje? O que é que nos permite? O que é que permite a Davi e Eliane tirarem férias e descansarem a sua mente lá na praia? Irmãos, se nós estivéssemos preocupados em garantir a nossa salvação e não ir para o inferno todos os dias, quem é que ia tirar férias? Quem é que ia descansar? Quem é que ia ter comunhão? Quem é que ia sair de casa? Era melhor a gente se trancar, como algumas comunidades cristãs já fizeram ao longo da história. Os Amish, por exemplo, são comunidades que, para não pecar, para garantir menonitas, baseados numa teologia de obras. Para não pecar, eles se trancaram lá numa fazenda. Eu não vou utilizar a tecnologia, porque a tecnologia traz o pecado. Internet, tem muita coisa errada na internet. Vamos viver uma vida aqui do século XVIII,
tirar o leite da vaca todo dia, comer, vestir roupas simples. Muitas dessas características foram herdadas pelos pentecostais. Nessa história de que se nós nos isolarmos do mundo, nós pecaremos menos. E aí, irmãos, entre qualquer comunidade dessa, vocês vão ver que às vezes é até o contrário, os pecados são até maiores. O que Jesus orou por eles não valeu, porque ele disse assim: Pai, nos peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O pecado está dentro. O pecado está dentro, acompanha onde nós formos, não é isso? Então, irmãos, mais uma vez, essa doutrina é uma beleza linda, porque ela nos permite ter segurança, como diz o hino, ter segurança só de Jesus. Ela nos permite desfrutar o melhor do Evangelho, o melhor das bênçãos de Deus para nossas vidas. Ela funciona como deve funcionar em nossas vidas, como um impulsionador de nós estarmos cada vez mais felizes em Cristo, a despeito das dificuldades da vida, a despeito das lutas e perseguições que passamos. Nós temos segurança em saber de que a nossa salvação reside nas mãos de Cristo e não na nossa. Porque senão, irmãos, a gente olharia para nós mesmos e falar: já era. Se a minha salvação depende de mim mesmo, sabendo quem eu sou, cada um de nós diria: já era. Vamos cada um seguir seu rumo, porque realmente não tem jeito. Filipenses 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então, quem é que começou a boa obra em nós? Cristo. Se ele começou a boa obra em nós, Paulo está dizendo é que ele mesmo aperfeiçoará. O que é aperfeiçoar? É tornar cada vez mais perfeito, melhor, não é isso? Então, se Cristo começou em nós a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Irmãos, em cada uma dessas doutrinas que nós estudamos, eu acho que a resposta que nós temos que ter é olhar para a nossa vida pessoal, nossa vida prática e procurar aplicá-la à nossa existência. Ou seja, quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, aí eu olho para a minha vida e vejo que eu não estou sendo aperfeiçoado. Tem alguma coisa errada? Bem, todos nós, como cristãos, devemos tirar dessas doutrinas práticas de vida. Não teologia, mas prática de vida. Então nós temos que olhar para isso e para nós mesmos, fazemos uma reflexão. Ainda mais hoje, que é dia de ceia, fazendo uma reflexão e temos a seguinte constatação: será que a minha vida está sendo aperfeiçoada? Será que esse aperfeiçoamento está acontecendo comigo paulatinamente? Quem eu sou hoje? Quem eu era um ano atrás? Quem eu era 10 anos atrás? Será que está ocorrendo esse aperfeiçoamento? Ou será que eu estou letárgico? Será que eu estou dormindo o sono da indolência? Tudo isso cabe aplicação prática para as nossas próprias vidas. Certo? O objetivo da escola, como nós sempre temos discutido, não é trazer conceitos teológicos. Não só, porque conceitos teológicos também são importantes, para nós sabermos a teologia bíblica perfeita, mas para nós aplicarmos na nossa vida. E aplicarmos com segurança. Se nós não estamos sendo aperfeiçoados das duas, ou não somos eleitos, ou estamos negligenciando a vida cristã. E se for a segunda opção, estamos negligenciando, tenha certeza de que Deus há de tratar isso comigo e com você. Porque Ele vai aperfeiçoar, tenha certeza disso. Se é por meio de lutas e perseguições, Ele vai fazer isso. Se é por meio de problemas de saúde, se é por meio de do que for, irmãos, Ele irá nos aperfeiçoar. Porque Ele nos conhece. Quem nos criou? Não criou? Quem nos conhece melhor do que quem nos criou? Ninguém. Ele sabe muito bem como nos aperfeiçoar. Nós temos que estar ligados e antenados nisso. E por fim, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-nos no último tempo. Veja aí os adjetivos que Pedro usa. A herança de Cristo para nós é incorruptível, é sem mácula, que mais? Que não murcha ou inacessível. Ou seja, ele está dizendo que essa é uma condição absoluta. A herança de Cristo para nós, que é a salvação, tem essas características aqui, ó. Ela não murcha, ela não apodrece, ela não se perde, ela não é jogada fora, ela é incorruptível, ela permanece, é uma condição absoluta. Entende isso? Então, a nossa salvação não é como as coroas de ouro que os atletas ganhavam lá na Grécia, que murchavam. É uma coroa muito mais que permanece, eterna, certo? Até agora só revisando. Então os irmãos lembram que tem um questionário lá para responder, e os irmãos vão ter que dizer qual é o conceito da perseverança dos santos. Pode ir. Aí vem uma indagação. Será que alguém pode dizer que essa doutrina não é explícita na Bíblia? Sim. Muitos irão dizer que essa doutrina não é explícita na Bíblia, assim como outras doutrinas. Então, sim, muitos cristãos, infelizmente, por não terem sido corretamente instruídos, irão acreditar que podem perder sua salvação e também dirão que essa doutrina da perseverança dos santos não está explícita na Bíblia. Ou seja, não existe um versículo que diz assim, ó, a doutrina da perseverança dos santos existe, é correta. Não existe nada assim explícito, mas os próprios textos que nós estamos lendo aqui nos dão essa ideia. Estão dizendo claramente que existe a doutrina. Em primeiro lugar, pode-se argumentar que quase todas as doutrinas da Bíblia são extraídas de sua compreensão como um todo, não apenas por passagens isoladas. Alguns exemplos: a graça irresistível, que é aquela que Deus chama, uma chamada eficaz. Quando o Espírito Santo chama, o homem não pode resistir. A doutrina da Trindade, você não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia dizendo: olha, existe a Trindade, Deus é uma Trindade. Mas você vai ouvir Cristo dizer: Ele e o Pai somos um. Vai ver em diversos momentos da Bíblia a doutrina da Trindade como uma interpretação dos textos. A doutrina da depravação total. Então, várias doutrinas você não tem ali isolado, chave para você, ó, A mais B, de que a natureza de Cristo, etc. Mas quando você considera a Bíblia como um todo, que é como ela deve ser lida e estudada, você vai ver que essas doutrinas são doutrinas bíblicas, são doutrinas que estão ali. Cabe a cada um de nós ter capacidade de encontrar essas doutrinas na Bíblia. Irmãos, quando a gente começa a estudar as doutrinas da graça, e aí você volta a ler os textos, mesmo os textos do Antigo Testamento, você começa a encontrar as doutrinas ali em cada texto que você lê. Então todos nós temos que ter essa capacidade de defender as doutrinas bíblicas. Não importa o texto que venha, porque aquele texto está dentro de um contexto maior, contexto do livro, contexto da Bíblia como um todo. Nós temos que ter essa capacidade, esse traquejo, de encontrar as doutrinas bíblicas dentro dos textos bíblicos. Então, alguém pode dizer: mas isso não está explícito, isso está lá, não tem um outdoor dizendo que isso está na Bíblia. Não, mas está na Bíblia como um todo. Gênesis e Apocalipse. Quando Deus promete lá no Gênesis que a semente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, ele já estava ali dizendo que a perseverança dos santos existe. Os santos iriam perseverar por meio de Cristo Jesus, por meio da semente do segundo Adão. Certo? Vai passar isso.
Até agora, revisão. Em segundo lugar, a doutrina da perseverança dos santos é uma inferência lógica de diversos textos, principalmente das palavras do próprio Cristo. Nós acabamos de ler em João, nós temos 2 textos, mas existem diversos textos que vão, onde o próprio Cristo vai deixar clara a doutrina da perseverança dos santos. Essa doutrina também é inferida, segundo esse autor aí, Paulo Lado. Primeiro, das demais doutrinas da graça, eu vou ver cada um desses. Também eu infiro a perseverança dos santos dos atributos divinos, ou seja, das características de Deus. Terceiro, da natureza da transformação decorrente da salvação. Que tipo de transformação nós temos quando somos salvos? Quarto, da liberdade cristã com relação à lei. E quinto, da imutabilidade do amor de Deus. Vai passar. Irmãos, vocês estão acostumados a ouvir sobre os chamados 5 pontos do calvinismo, né? Quantos aqui já ouviram sobre isso? Alguém nunca ouviu? Os 5 pontos do calvinismo? Mas os irmãos já sabem quais são esses 5 pontos? Sem olhar no quadro? Irmãos, tem muita gente que vai com isso como um amuleto, um lema. Nós vamos utilizá-los aqui apenas para dizer o seguinte: a doutrina da perseverança dos santos ela não está solta, sem estar relacionada com as outras doutrinas da Bíblia. Ela faz parte de um entendimento, de um encadeamento lógico que nós temos e que foram muito bem delineados aí por Calvino. Nem foi ele que criou os 5 pontos calvinistas. Na verdade, ele estava dando resposta àqueles opositores, né, que tinham lá 5 pontos, chamados 5 pontos do arminianismo. E Calvino, para dar resposta a esses opositores, cria esses 5 pontos aí, certo? Que ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo, o qual a nossa confissão de fé subscreve, apoia, certo? O primeiro deles é a depravação total. As siglas que estão em vermelho ali em parênteses são a primeira letra da palavra no inglês. Isso é interessante porque depois forma um acróstico ali, tulipa. Então um dos símbolos do calvinismo na época era uma tulipa, aquela flor. Porque essa palavra formava aí os 5 pontos do calvinismo. Então o primeiro deles é a depravação total. O que é a depravação total? Quem pode me dizer? Você sorriu aí? Coisa bonita que você. Mas a ideia de que todos nós publicamos em Adão, todos nós somos depravados. Vamos estragados isso aí. Vamos estragados, muito bem. Uma pessoa moralmente. Depravação total, esse total aí significa que cada um de nós vai cometer toda sorte de pecado possível e imaginável existente. É isso? É isso? Esse total é de quê então? Então, a natureza do homem foi totalmente afetada pelo quê? Pelo pecado. Em todas as áreas da existência. Não existe uma áreazinha da nossa existência que não tenha sido afetada pelo pecado. Não existe. Não pode pensar em qualquer área. Na área social, na área econômica, na área sexual, na área do matrimônio. Todas as áreas do ser humano foi altamente afetado quando Adão pecou. Por isso esse nome, depravação total. Ou seja, a natureza humana foi completamente, totalmente corrompida pelo pecado. Embora nós pegarmos o ser humano individualmente, ele não cometa toda a sorte do pecado. Embora tenhamos aí que se esforça bastante para cumprir a cartilha toda. Mas significa que a nossa natureza foi totalmente afetada pela queda, pelo pecado.
E a partir daí nós passamos a sofrer todos os efeitos vindos dessa queda, dessa corrupção moral, espiritual, física, a que nós tivemos a partir da queda de Adão. Certo? Depravação total, então é isso. E a eleição incondicional, então, irmãos? Quem pode explicar? Elaine? O que é eleição? É escolha. Escolha de quem? Quem é que escolhe? Deus. Escolhe quem? Deus escolhe ser humano caído. Muito bem. Essa eleição, irmão Jeová, ocorre a partir dos méritos de alguém ou ocorreu na eternidade? Por isso eles querem incondicional, não depende de uma condição humana para que Deus escolha ou veja os pecadores. Ele vai escolher segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua vontade. Não depende de nenhuma condição humana. Essa eleição é incondicional, mas não crê não? Você vai ficar no início de 4 pontos? Dois extremos agora, é lógico. Se é uma eleição, só pode ser incondicional. Muito bem. Então, isso que nós estamos falando é o que eu estou tentando provar. Esses pontos estão amarrados no. Se toda a humanidade se perdeu totalmente, então quem é que mereceria a salvação? Ninguém. Então a eleição só pode ser incondicional, não tem nenhuma condição. Não é porque um é mais bonitinho que o outro que ele é salvo. É Deus que salva baseado nele mesmo. Eu já vi muita gente se perder nesse mundo porque fica especulando. Mas por quê? Por quê? Por que Deus escolhe um e manda os outros para o inferno? Olha, a resposta está em Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Como você, quando você chega num formigueiro que está te atazanando, você joga água quente, joga veneno e faz o que quiser. Talvez seja forte a colocação, mas Deus faz o que ele quiser. Ele é Deus, ele é soberano, ele criou. Nós só podemos crer que ele é justo também e é misericordioso. As condições estão estabelecidas no próprio ser de Deus. Cabe a nós não questionar, mas cabe a nós nos alegrarmos por sentirmos no nosso coração, na nossa vida, sermos eleitos. É isso? Não nos orgulhar. A história é dele. A história é dele. Ele quer escrever. Então, eleição condicional, muito bem. Terceiro, expiação limitada. Coloquei entre aspas ali porque eu particularmente não gosto desse nome, expiação limitada. E muitos teólogos também não. Ou definida. O que é expiação limitada, Alexandre? No caso, por exemplo, a morte de Cristo ela é eficaz para salvar todos ou só para salvar, como os arminianos colocam, a salvação para todo mundo, mas só alguns que vão ser salvos, porque a salvação de Cristo não é eficaz para salvar todo mundo. No caso, então, como ela é definida, ela é completa e eficaz para salvar quem foi definido para ser salvo. Muito bem. Então imagine aqui, esse conjunto aqui eu tenho toda a humanidade. Desse conjunto aqui, uma parte do subconjunto são os eleitos. Porque a gente disse que é a menor parte, mas nós não temos base para dizer isso. Não temos base para dizer isso. Quem sabe Deus não salvou a maioria e nós não sabemos. Nós vamos saber naquele grande dia. Todas as visões que falam do céu falam multidões e multidões de eleitos, né? Muitas moradas. Muitas moradas, como a areia do mar. Muito bem. Então, parte da humanidade, uma parte desse conjunto maior da humanidade, caída em Adão, foi eleita por Deus. Por isso, deve ser nome de expiação limitada. Por que limitada? Porque não se estende a todos, mas só a alguns. Mas limitar também dá uma ideia de uma coisa incompleta, uma coisa, né? Então é mais fácil, é melhor usar a expiação definida, ou seja, aqueles que Deus quis salvar foram salvos em Cristo. Ponto final. A certeza limitada é como se quem escreveu estivesse falando que houve um limite
limitado tem vários sentidos. Uma pessoa limitada, por exemplo, é uma pessoa que não tem certas capacidades. Então, mas a igreja do sangue de Cristo não teve capacidade para abranger todo o universo, mas a igreja. Exatamente. Então, entenderam a questão da expiação limitada ou expiação definida? Graça irresistível. O que é graça irresistível? Manja dele, sabe dizer o que é graça irresistível? O que é uma coisa irresistível? Eu estou querendo nos dar para todos os dias. Muito bem. E o homem pode resistir a essa graça? O verdadeiro salvo, existe essa graça? Existe. Existe? O que os irmãos acham? Irresistível, não existe. Não existe, muito bem. Olha só, irmãos. Quando o verdadeiro evangelho alcança o pecador caído em Adão, quando ele ouve a palavra de Deus sendo pregada, Paulo disse que veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A pregação da palavra de Deus. Quando esse pecador é alcançado e iluminado pelo Espírito Santo, não existe a possibilidade de dizer não. É uma coisa impossível de acontecer. Um pecador que conhece o verdadeiro evangelho é alcançado, tocado pelo Espírito Santo e dizer: não, eu não quero. Resiste, não quero. O coração está fechado, eu não vou querer essa salvação, não. Pode ficar para você. Existe isso. Irmãos, o ser humano foi criado lá no Éden. Adão e Eva foram criados para ter uma comunhão plena com Deus. Quando eles perderam isso, criou-se um vácuo, um buraco que não pode ser preenchido a menos que Deus o preencha. Então, o ser humano jamais vai escapar. É como o buraco dele, né, Alexandre? Tudo que passar perto vai ser sugado. Se é que existem buracos negros. Achava que era. Achavam que era. Não sabia se é negro, mas tudo bem. Mas olha só. Então, tudo, segundo a teoria, tudo que passar perto do buraco negro vai ser sugado, inclusive a luz. Não é isso? A mesma coisa, irmãos, sempre dou esse exemplo. O inseto é sempre atraído pela luz. Os sentidos deles são sempre atraídos pela luz. Por isso que à noite, quando a gente liga a luz, eles ficam ali, porque eles se confundem pensando que é a luz solar. O pecador vai ser sempre atraído pela salvação, pela palavra de Deus. Sempre. Aqueles que não são atraídos é porque não são eleitos, não foram chamados eficazmente. Então, a graça irresistível, que a nossa confissão de fé chama de chamada eficaz. É a mesma coisa. O pecador não resiste à graça de Deus. Lázaro não ficou no túmulo, né? Lázaro sai para fora. Saiu. Ricardo, só uma amarraçãozinha aí. E essa graça irresistível, ela é amarrada de novo com as outras, porque por que o pecador não pode resistir à chamada? Porque originalmente ele está morto, ele já está completamente morto, ele não tem vontade, mesmo estando morto. Então ele só vai ter, entre aspas, vontade depois que ele estiver vivo. Enquanto ele está morto, não tem como ele decidir se quer ou não quer. Tudo bem. Então a graça é irresistível, porque se ela não fosse irresistível, ela não seria, ninguém alcançaria ela, é isso? Se nós somos totalmente depravados, se a eleição depende de Deus, se a expiação de Cristo cumpriu o que ela veio para cumprir, se Cristo veio fazer uma obra e cumpriu essa obra, logo a graça é irresistível, ele chama, o pecador vem. Não significa, irmãos, que alguém seja um eleito, seja chamado na primeira vez que ouve o Evangelho. Não tem uma data específica que nós podemos, pelo menos assim, a maioria das pessoas não sabe. Esse dia eu fui chamado, esse dia eu nasci de novo. Nós não sabemos. Muitas vezes o Evangelho ele ouve uma vez, o Espírito Santo começa a trabalhar, ouve outra, até que ele é convertido ali, que o Espírito Santo chama eficazmente. Okay? Espiritualmente isso se dá de forma irresistível, mas não está escrito na testa de ninguém a data, o dia, a hora que foi isso acontecer. Porque assim, essa questão da graça irresistível, a gente entra muito com as pessoas que a gente conhece, os nossos familiares, em pregar para eles, né, e a gente querer que eles aceitem a Cristo, mesmo que não são nem igual a minha igreja, nem interpretação nem nada. E a gente fala, vê, a pessoa
deve considerar. O primeiro é assim: nós devemos, a pregação vem pelo, a fé vem pelo ouvir, como Paulo vai dizer. Então as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus. Não necessariamente ouvir a palavra de Deus ali é você estar pregando dia e noite ali, porque o próprio Cristo vai dizer também de não lançar pérolas aos porcos. Por que Cristo, quando estava pregando ali, aí chegavam os fariseus e ele, no linguagem atual, ele dava uma tirada naqueles fariseus e logo eles se encaminhavam para as regiões das pessoas que realmente precisavam, porque ele levava a palavra a quem realmente precisava e essas pessoas recebiam. Mas sempre vão ter espectadores que ouvem, prevaricam e ouvem e não querem ouvir, não querem aplicar. Então, tem dois aspectos aí. Nós temos a obrigação de pregar, seja com palavras, com ações, com orações, com intercessão. Essa é uma obrigação. O segundo aspecto é, nós também não vamos nos tornar chatos e pedantes, querendo converter as pessoas à força. Eu vejo, vou dar um exemplo aqui pessoal. A minha família sempre tem um aniversário, é uma guerra na hora, porque minha mãe quer reunir todo mundo e quer fazer ali um culto, uma oração ali de meia hora. E tem gente que não suporta aquilo, não suporta, não quer, já está cansado, já não quer mais saber daquilo. Aí eu falo para ela: mãe, mas a senhora não pode obrigar as pessoas a ouvir a palavra de Deus. Não pode. Vocês não querem ouvir? Deixem eles quietinhos lá. Quem quiser ouvir, ouve. É isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os dois aspectos são: a nossa obrigação é falar. Porém, o 2, tem muito mais gente precisando de ouvir uma palavra de consolo. Tem muitas missões a serem feitas. Tem muito evangelho a ser levado para quem realmente está interessado, do que nós ficarmos batendo na mesma tecla ali, querendo converter as pessoas da nossa família, os nossos amigos à força. Não é por força nem por violência. Tem uma parábola que Cristo disse que o semeador semeou e foi dormir, né? E foi descansar, e aquela semente cresceu. A nossa função é pregar. A Bíblia também não determina quantas vezes se prega uma pessoa, se 2, se 3, se 4, se 5. Porque a oportunidade que tem, a gente tem que lançar a semente. Nossa função é lançar a semente. Mas a Bíblia também ensina que a nossa voz não pode ser ouvida onde há resistência, deliberada contra o Evangelho. Que Paulo fez: olha, lavo minhas mãos, meu sonho está limpo. O sonho de vocês, né, não vai recair sobre mim. Eu preguei a vocês a palavra de Deus. Então, onde houver resistência, o Cristão diz: eu preguei. Então, agora não prega para se legitimar, ele prega confiando nos méritos e graça de Cristo, chamados. Onde há resistência, o Cristão diz: aqui eu não fico mais, eu não prego. Isso vale muito para os nossos, por exemplo, ambiente de trabalho, ambiente de estudo. Muitas vezes a gente fica na dúvida: nós devemos pregar, insistir ou devemos ficar calados? Isso vai muito da percepção, né? E assim, irmãos, a partir do momento que as pessoas sabem que você é um cristão, pelo menos isso acontece muito comigo, elas vão te procurar. Elas vão te procurar com um aconselhamento, elas vão te procurar querendo a sua opinião. Alguns, claro, vão querer só para zombar, mas elas vão te procurar. E é nesse momento, essas oportunidades você não pode perder. Olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Essa é a conduta. Fora disso, irmão, local de trabalho é de trabalho. Local de estudo é de estudo. E outro aspecto que a própria Kenia disse é: o seu testemunho vale muito nesses locais. A sua postura, não uma postura farisaica de se fechar para dizer que é um santão, mas uma postura de cristão. Olha, meu posicionamento é esse, acabou. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. E as pessoas vão te procurar. Pode ter certeza disso. Estou cansado de ser procurado para assuntos polêmicos que surgem lá, os diversos assuntos. Divórcio, novo casamento, não sei o quê. Sempre vai cair em você, para você dar o seu parecer. Nesse momento você não pode perder a oportunidade de entrar com a palavra de Deus. Fora disso, não sejamos pedantes, não sejamos chatos, não queremos. É lançar pérola aos porcos. A palavra de Deus não é algo que nós tenhamos que ficar insistindo com ninguém, com nenhum indivíduo. Quer ouvir? Quer? Não quer? Não é isso? Então, esses pontos estão totalmente amarrados um no outro. E por fim, a perseverança dos santos, que é o que nós estamos estudando. Passa aí, ó.
Outra coisa são os atributos divinos que garantem a perseverança dos santos. Que atributos divinos são esses? Se a perseverança dos santos está baseada em Deus, em Cristo, quais são os atributos de Deus que nos garantem que nós realmente, uma vez salvos, somos salvos para sempre? Olha só, se o homem não pode salvar-se, e se Deus determinou salvar incondicionalmente alguns, ninguém poderá conceber que os propósitos de Deus não se consumam e que seus desígnios sejam frustrados, sem também negar os atributos divinos da soberania, onisciência, onipotência, imutabilidade e perfeição de Deus. Ou seja, irmãos, nós acabamos de afirmar que a perseverança dos santos está baseada na obra de Cristo. Se nós voltarmos atrás e dissermos que nós perdemos a salvação, então nós estamos colocando em xeque os próprios atributos divinos. Ou seja, Deus não é soberano. Se é o pecador que decide, então o pecador que é soberano e não Deus. Concorda? Se sou eu quem decido pela minha salvação, quem é que é soberano? Eu ou Deus? Eu. É Deus. O atributo da onisciência. Deus não só sabe o que vai acontecer no futuro, mas Ele escreveu o que vai acontecer no futuro. É diferente. Se Deus apenas adivinhasse o que eu e você faríamos no futuro, nós não seríamos superiores a Deus. Porque o que acontece no nosso dia a dia, na história, como o Marcos colocou, ele é o dono da história, foi ele quem escreveu, o final é dele, é que ele não só sabe o que vai acontecer no futuro, mas ele escreveu, tintim por tintim, o que vai acontecer no futuro. A própria onipotência de Deus, irmão, se Deus não tiver a capacidade, o poder de salvar o pecador, de regenerar, de trocar sua natureza, logo, ele não é Deus. Correto? Eu acho que a grande questão é exatamente a soberania. A gente ter a noção do que é a soberania de Deus. Às vezes eu quero discutir com meu pai, não, pai, Deus é soberano para escolher algum, não. Aí fala, não, eu sei que Deus é soberano, mas para Deus escolher alguns, não, pai, não é soberano. Escolhe uns e rejeita outros, você quer soberania. Sim. Aí não tem essa soberano, mas não é. Não é soberano. Tudo bem. Imutabilidade é a mesma coisa, Deus muda, irmãos. Deus que lá no Éden mudou de lá para cá, evoluiu. Eu lendo uma série de livros sobre mitologia grega, romana. E aí nesses livros diz que os deuses dessas civilizações, eles evoluíam à medida que as civilizações iam sendo conquistadas pelas outras. Então lá os egípcios tinham lá um panteão de deuses dele. Aí vieram os gregos e conquistaram os egípcios. Aí aqueles deuses que tinham lá no panteão egípcio passaram a ser deuses gregos, com novas características, porque os gregos tinham características diferentes dos egípcios. Aí vieram os romanos e conquistaram os gregos. Aí os deuses do panteão grego passaram a ter outras características. Então, do lado, quando você tinha a cultura grega, os deuses eram filosóficos, eram perfeitos, ali eram humanizados, antropomorfizados. Quando os romanos conquistaram os gregos, esses mesmos deuses passaram a ter características romanas, objetividade, militarismo. Então, os deuses herdavam as características dos povos à medida que iam sendo conquistados. Agora, imagina se Deus mudasse para cada época e para cada povo. Imagine que loucura. Deus é imutável. E é por isso que nós podemos ter fé e acreditar que a nossa salvação é permanente, porque Deus é imutável. Senão, se Deus mudasse a cada pecado que nós cometêssemos, ou a cada circunstância da história da humanidade, que Deus seria esse? Hoje nós temos um Deus facetado, né? Por exemplo, você chegar na igreja ali, a igreja pentecostal, eles vão pregar um Deus. Você vai dizer, mas isso não é o Deus da Escritura.
Se você chegar na outra igreja, a gente vai pregar um Deus. Você vai dizer, rapaz, esse Deus está faltando uma parte desse Deus, está faltando um pedaço. Só estou pregando uma parte desse Deus. E a Bíblia revela Deus como um todo, você não divide Deus. Ele é todo onisciente, ele é todo onipotente, ele é todo amor, ele é todo justiça, ele é todo soberano. Você não tem como pregar só amor de Deus. Deus é muito polar. Uma hora ele é irado, outra hora ele é amoroso, passa a mão na cabeça. Virou irado agora, vamos virar irado. Hoje ele está bonzinho. Quando era nos tempos antigos era só amor, né? Paz e amor. Deus salva quem quer, bate na porta e se você quiser abrir, e é bênção, e é prosperidade, etc. Por outro lado, Deus é só ira também. É só fogo consumidor. Irmãos, esses são aspectos da personalidade de Deus que são equilibrados. Deus não é como nós, desequilibrado. Cada um de nós tem um desequilíbrio, né? Uns são calmos demais, outros são nervosos demais. Tem até lá os tipos de temperamento. Deus não é assim. Deus é equilibrado, é perfeito. E Ele não muda. E é baseado nisso que nós podemos crer que não perdemos a nossa salvação. Essa é a imutabilidade de Deus. Deus não amanhece de mau humor e fala, não, esse eleito aqui eu vou mandar tudo para o inferno. Vou de mau humor hoje. Vai tudo para o inferno. Quintas inferno. Se não fizesse isso, nós estaríamos perdidos, não é isso? Você sabe que Moisés apela para o próprio ser de Deus. Quando ele diz, Moisés, vou acabar com todo mundo fazendo. Mas Senhor, o que é isso? O que é que a gente vai dizer? Aquele Deus é um Deus muito vingativo, cruel, um deusinho de nada que o povo erra e diz, vou mostrar o meu poder. Moisés apela para a soberania de Deus, não para o povo. Porque se depender desse povo aí, é melhor o Senhor ter deixado lá no Egito, porque esse povo é ruim dele. Então, irmãos, Deus é imutável. Nós temos que ter isso em mente. Ele não muda. A sua lei continua sendo a sua lei. E a sua graça continua caindo sobre os pecadores também. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pessoas igual as empresas, você trata um negócio hoje, amanhã você chega lá, não está mais lá, não é mais aquilo, já é outro, mudou. Ué, como é que nós vamos ficar? É igual seu trabalho. Se tirasse umas férias, ficasse um mês sem vir na igreja, quando voltasse, hein, sabia nem se Deus ainda estava aceitando a vida. Então, imperfeição, Deus é perfeito. Ou seja, se Deus é Deus, Ele garante que a obra da salvação seja planejada, efetuada e aplicada de forma soberana e também consumada na vida do salvo, para o louvor de sua própria glória. Então, a própria glória de Deus depende de que Ele seja imutável, de que Ele seja perfeito. Porque, irmãos, como é que Deus poderia dizer sobre a salvação, se o crente perdesse a salvação, qual a glória de Deus nisso? Como que um Deus poderoso poderia perder das suas próprias mãos alguns que Ele decidiu salvar? Isso tudo leva-nos, irmãos, a ver que os atributos de Deus garantem a perseverança do Senhor. Deus sou imutável. Um dia acorda de mau humor, um dia acorda de bom humor, todos nós. Deus não. Deus é Deus e Ele não é eternamente. Certo? Outra coisa que garante a perseverança dos santos. Que tipo de transformação ocorre na natureza do cristão que garante sua perseverança na fé? Olha, nós temos que entender isso aqui muito bem. Qual é a transformação, irmãos, efetuada por Cristo, por Deus, na nossa natureza? Nós já vimos aí que nós nascemos totalmente depravados, totalmente distantes de Deus, sem comunhão. A partir do momento que saímos do ventre da mãe, só pecamos, não é isso? Estamos numa condição de pecado, em Adão. Só que aí vem o Espírito Santo de Deus e aplica a obra de Cristo, a obra da redenção nas nossas vidas. Que transformação é que ocorre em nós? Quando a obra redentora de Cristo é aplicada ao coração dos eleitos pelo Espírito de Deus, a transformação é tão grande, tão radical e tão profunda que é descrita na Bíblia como regeneração. Você não sabe o que é regeneração?
na biologia. Tem certos tipos de animais que são capazes de se regenerar. Como que é isso? Os irmãos já viram a lagartixa quando perde lá? Uma semana depois, o rabo cresceu de novo, não é isso? Certos tipos de insetos, quando você pega uma esperança aqui, segura, ele voa e deixa a perna aqui. Pode ir um mês depois que tem lá uma perna nova, novinha. Eles têm capacidade de se regenerar. Por que eles têm isso? Porque na natureza, para fugir dos predadores, imagina, o predador segura o rabo do bicho e ele vai embora e deixa o rabo lá. E cresce outro. Então é muito utilizado na biologia. Tem animais, certas bactérias, por exemplo, que ela é capaz de se regenerar. Imagina uma bactéria, você divide ela em duas. Cada uma dessas partes é capaz de gerar uma bactéria nova, igualzinha à primeira. Então elas vão, por isso ela tem uma capacidade muito grande de replicação. Vírus. Então tem muitos seres que têm essa capacidade de regeneração, ou seja, a partir de uma célulazinha, de um pedaço dele, ele gera um novo ser. Perfeito, com todas as partes funcionais. A ciência tem apostado muito nas chamadas células-tronco. Não se lembra? Sabe disso? O que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula do corpo humano que ainda não é especializada em nada, digamos assim. Ela não é uma célula de ouvido, nem de boca, nem de nariz, porque cada célula tem uma função específica. Onde você colocar, e dependendo das condições ali daquele tecido, ela vai se desenvolver em uma célula do olho, em uma célula do nariz, da perna. Por isso os cientistas usam essas células tronco para, por exemplo, quem tem problema de retina, aí perde a visão. Aí eles vão desenvolver a partir dessa célula uma nova retina para a pessoa. É um campo da ciência que tem evoluído muito. Por quê? Porque, teoricamente, aquela célula é capaz de regenerar qualquer parte do corpo humano. Regeneração no sentido espiritual, então é isso. Você tem uma base, que é o ser humano, caído, imperfeito, depravado em Adão. Aí vem o Espírito Santo de Deus e aplica a obra da redenção de Cristo na vida dessa pessoa, e essa pessoa é regenerada, refeita, como Cristo disse para Nicodemos, nascida de novo. É como se nascêssemos de novo. É como se nosso DNA fosse reconstituído e nós fôssemos feitos novamente. E isso, irmãos, é uma transformação grande, radical, profunda. Não é uma simples transformaçãozinha de caráter, uma coisa superficial, não. Me digam como é que um pecador pode se voltar para Deus se ele não tiver a sua natureza transformada, regenerada. É impossível. É impossível que um pecador caído em Adão tenha a sua natureza transformada apenas superficialmente ali. Entende? Então, o homem nasce de novo, é nova criatura. Sua mente, coração, atitudes e vida são mudadas, pois a natureza do próprio Cristo lhe é infundida, tornando co-participantes da natureza divina. Nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Aqui, a serpente, quando enganou Adão, ela disse assim, ó, certo que se vocês comerem esse fruto, vocês sereis como Deus. Não foi isso? Só que ela estava apontando para o caminho inverso, o caminho da desobediência. A verdadeira regeneração vai trazer isso no sentido correto. Vocês serão como Deus, sim. Como? Vocês serão co-participantes da própria natureza divina. Ou seja, aquela velha natureza humana que só apontava para o pecado, que escravizava a mente do ser humano para que ele só pecasse, ela é superada de forma que nós somos refeitos à imagem e semelhança de Deus, ou à imagem e semelhança de Cristo, certo? Isso não significa que nós nos tornaremos sem pecado. Isso é uma outra história, porque para o nosso próprio aperfeiçoamento, como a Comissão de Fé vai tratar, para o nosso crescimento espiritual, aprove a Deus que Ele deixasse ainda um pouco da velha natureza ali. O pecado afetou o corpo também, né? Afetou a sua alma. O espírito pronto, mas o corpo. E aí, então, parte dessa velha natureza ainda permanece, para que nós sejamos aperfeiçoados, cresçamos em santificação e em graça. Mas, do ponto de vista espiritual, nós fomos regenerados,
Irmãos, é a única coisa que explica um homem ter interesse por Deus. É a regeneração. É a única coisa que explica um homem pecador odiar o seu pecado, detestar o seu pecado. Nós pecamos sim, mas nós odiamos. Devemos odiar, detestar, abominar essa parte de nós, que só nos traz vergonha, que só nos traz desequilíbrio, que só nos traz juízo. E não pessoas que abraçam o pecado, se abraçam com ele e andam de mão dada, se entregam totalmente como escravos. A única forma de explicar um ser humano que se interessa por Deus de forma verdadeira é a regeneração. É nascer de novo. Certo? Alguma dúvida? Alguma amiga quer participar? Então nós vamos encerrar aqui. Já deu horas 11h15, terceira. E na próxima aula a gente continua. Certo?